Irmãos e irmãs, mais um dia de nossa liturgia da palavra, nesta semana que inicia o período de Quaresma. 19 de fevereiro de 2021, vamos à liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana, sexta-feira depois das cinzas. Estamos no dia 19 de fevereiro de 2021. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. Olha aqui a cor roxa. E temos no rito da celebração o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor me ouviu e teve compaixão. O Senhor se tornou meu amparo. Salmo 29, versículo 11. Oração do dia. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da Quaresma, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 1º ao 9a. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por quê? Não te regozijaste quando jejuávamos e o ignorastes quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica, trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 51, versículos do 3º ao 4, do 5º ao 6º-A, do 18 ao 19, o refrão 19b. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Repitamos: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. De piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente,
não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Repitamos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então, Senhor nosso Deus, convosco estará. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o esposo lhes será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de nosso líder da comunidade católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini. O e-mail é santini@novaalianca.com.br. É uma bonita reflexão que ele faz, uma espécie de exegese, muito boa a sua leitura comentada. O esposo lhes será tirado. Mateus capítulo 9, versículos de 14 a 15. Os discípulos de João Batista viviam uma vida ascética, a exemplo de seu mestre. Já os discípulos de Jesus, ainda que pobres, formavam um bando bastante informal e alegre, sempre disposto a se reunir em torno de uma mesa. O próprio Jesus confessa: desejei ansiosamente comer esta ceia convosco, conforme está em Lucas capítulo 2, versículo 15. Os adversários vão dar-lhe o rótulo de beberrão e comilão, conforme Lucas capítulo 7, versículo 34. Entre os hebreus, o jejum costumava ser um sinal de luto. Os contemporâneos do rei Davi estranharam quando ele interrompeu seu jejum logo após a morte do filho que tivera com Betsabé, conforme o segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 21. Daí a resposta de Jesus quando os discípulos de João vão até ele, perguntando por que seus discípulos não jejuavam. É que o esposo estava com eles e durante as bodas ninguém faz jejum. A primeira lição para nós é que Jesus é o esposo. A igreja é a noiva, que ele deverá encontrar sem mancha e sem ruga. A cena das bodas de Caná tem sido interpretada pelos exegetas como uma espécie de antecipação do banquete do Cordeiro. A fartura do vinho aponta nessa direção. A segunda lição, menos agradável, é que o esposo nos pode ser tirado. No caso dos discípulos, isso aconteceu quando Jesus foi crucificado e morto. As lágrimas de Pedro, de Madalena e das santas mulheres compunham o cenário. A mesma experiência foi a dos cristãos sob perseguição nazista ou comunista na Alemanha ou no Camboja. Era como se lhes tivessem roubado o esposo. E nada garante que também nós não passaremos por isso. A crescente invasão do paganismo em todas as esferas da vida social e política, aliada ao desprezo e às agressões cometidas pela mídia capitalista contra as tradições do povo cristão, tudo sugere que os cristãos podem transformar-se
em uma minoria indesejável e incômoda para os novos pagãos. Não precisamos esperar por isso para jejuar. Podemos começar nosso jejum por aqueles que já são perseguidos, como nossos irmãos do sul do Sudão e da Nova China, presa preferencial de ativistas muçulmanos e dirigentes comunistas. Um jejum de alimentos, sim, mas também um jejum de televisão. Devemos ter esse jejum de televisão, de programas mundanos, lazeres que dissipam a alma. E, acima de tudo, um jejum de pecado, porque de nada adianta fazer jejum e continuar apegado aos mesmos pecados de sempre. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Aquele que eu amo, não o vistes? Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 3. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos, porque Jesus é quem mandou, meu Deus falou isso. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, da minha parte, podem utilizar à vontade estes vídeos, textos que estão no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário redentorista, ou seja, pertence à congregação respeitadíssima do Santíssimo Redentor. 19 de fevereiro é dia de São Conrado de Placência. Era casado e vivia na cidade de Placência, na Itália. Certo dia em que estava caçando lebres e fazões, causou um incêndio acidental que provocou grandes danos. Em seguida, ele fugiu para escapar à justiça. Ao saber que um inocente fora condenado em seu lugar, apresentou-se, confessou sua responsabilidade e ofereceu todos os seus bens para indenizar os prejuízos. Este gesto fez Conrado gastar todo o seu dinheiro e ele acabou ficando pobre. Mas ninguém consegue os caminhos do Senhor. Aliás, ninguém conhece os caminhos do Senhor. Veja bem, ninguém conhece os caminhos do Senhor. O caçador incendiário ingressou num convento na Ordem Terceira de São Francisco. Abandonando a esposa, também retirou-se para um monastério. Apesar destes gestos bruscos, Conrado era muito bom e piedoso. Veja bem, os dois foram para um convento. Que bonito! Em 1343, chegou a Siracusa e estabeleceu-se na cidade de Noto. Escolheu como habitação uma cela ao lado da igreja do Crucifixo. A fama de sua santidade foi aumentando e comprometia a paz e o silêncio de que tanto gostava. Quando percebeu que as muitas visitas perturbavam sua vida de oração, Frei Conrado levantou o acampamento e foi humildemente para uma solitária gruta dos Pisoni, que foi depois chamada de Gruta de São Conrado. Morreu em 19 de fevereiro de 1351. Frei Conrado foi sepultado entre as esplêndidas igrejas de Noto. Viveu 40 anos na oração e na penitência. Vamos à reflexão? São Conrado foi um homem decidido e profundamente marcado pelas ações radicais. Seu temperamento forte levou-o a abandonar a família, os bens e sua terra natal, para dedicar-se à oração e à contemplação dos mistérios de Deus. Tornou-se um místico. O exemplo de São Conrado convida-nos a buscar Deus de todas as maneiras. O desapego das coisas passageiras facilita o diálogo com o Pai e abre nosso coração para a caridade fraterna com o próximo. Oração. Rezemos. Meu querido Pai, meu Deus, Abba, Papai do céu. Celebrando a memória de São Conrado, permita-nos seguir seu exemplo e buscar Deus em todos os momentos da vida. Que nossa vida seja cercada de oração e de ações amorosas em favor do próximo, sobretudo os mais abandonados. E isso pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai.
é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, é o Deus do impossível. Ele vai fazer aquilo que você pede se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo: Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, que colocam a tônica na palavra na penúltima sílaba, ou Maranatá, conforme os católicos pronunciam, com a tônica na última sílaba. Mas não importa, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Aguardamos a segunda vinda de Jesus, quando ele nos julgará, para que possamos ir para a eternidade, para o paraíso eterno. Arrependamos-nos dos nossos pecados, não morramos em pecado mortal. E Jesus vai nos levar para a vida eterna, no seu julgamento, na vinda triunfal. Shalom. A paz.